Então a primeira questão é a seguinte: quitéria, para combater traças e baratas, foi aconselhada a colocar no guarda-roupa alguma bolinha de naftalina. A naftalina, vocês sabem, é um hidrocarboneto, gente. Então olha a fórmula dela aí, C10H8. Com o passar do tempo, notou-se que as bolinhas diminuem de tamanho. Buscando nos livros alguma explicação para o curioso fato, encontrou que esse fenômeno é causado pela... Tem as alternativas aí, a evaporação, sublimação, fusão, condensação. Mas antes, turma, eu e o professor Carlos, nós vamos debater, falar um pouco sobre por que uma substância ela deve se encontrar em estado líquido, no estado gasoso, por que uma substância tem essa capacidade de sofrer sublimação, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de por que o estado físico influencia tanto, né? É influenciado pelas forças chamadas forças intermoleculares. Então, vamos lá, vamos falar primeiro o que seria uma força intermolecular, porque às vezes o aluno ele tem muita dificuldade de entender que uma força intermolecular não é uma ligação de primeira ordem, como por exemplo, a ligação covalente, a ligação iônica, a ligação metálica, né? Geralmente o aluno chega para mim nas aulas e diz: professor, mas a ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio, elas não são as mais fortes? Por que é mais fácil quebrar então a ponte de hidrogênio do que quebrar uma ligação covalente? Então eu sempre digo para eles que existem as ligações de primeira ordem e as ligações de segunda ordem. As ligações de primeira ordem são as interatômicas, formadas por ligação iônica, covalente, ligação metálica. Já as ligações de segunda ordem são essas. Então, as de primeira ordem são mais fortes. E até eu digo para eles assim: olha, veja, é mais fácil quando a água entra em ebulição, está quebrando ali as ligações de hidrogênio ou está quebrando a ligação entre hidrogênio e oxigênio? Eles, não, as ligações de hidrogênio. A ligação covalente é mais forte, né? Porque na hora de quebrar, se quebra quem? Se quebra as ligações de hidrogênio e não a ligação hidrogênio e oxigênio. Está falando sobre a ligação de polo induzido, que aparecem com colisões de indução. Forma-se a partir de choques entre moléculas apolares. O que é que a gente pode tirar de uma molécula apolar? Existem dois tipos de moléculas, podem ser apolares ou polares, o qual a gente trabalha com isso para determinar se ela vai ser polar ou apolar. Nas ligações de tipo de polo induzido, todas as reações ou todos os choques que vão ocorrer entre as moléculas são do tipos apolares. É interessante falar para o aluno que, pelo fato da molécula ser apolar, então você tem os elétrons dessa molécula, as nuvens de elétrons, né? Porque vamos lembrar que o elemento químico ele tem ao seu redor uma nuvem de elétrons. Então essa nuvem de elétrons está distribuída uniformemente, como a gente vê aí nessa bolinha, o tracejado. Eu estou indicando nesse tracejado justamente que os elétrons estão distribuídos uniformemente. Então no momento que eles se chocam, lógico, negativo com negativo, eles se repelem. Ao sofrer essa repulsão, forma-se uma polaridade induzida, que está representada aí segundo essas duas últimas bolinhas, né? E esse tracejado mostrando a atração entre um lado que ficou negativo, induzido pela colisão, e o outro lado que ficou positivo e também induzido pela colisão. Então, ocorre uma migração, os elétrons migram ao se chocarem, e essa migração ela faz com que ocorra um dipolo induzido. Agora, cessado o choque, as moléculas se afastam, então volta a ser de novo apolar, depois o choque ocorre novamente. Então é por isso que essa dipolo induzido é a mais fraca de todas. Nessa dipolo a gente vê que a força de atração entre moléculas polares. E ela trabalha com um detalhe bem interessante em relação à eletronegatividade entre os átomos que estão aí descritos nas bolinhas, o qual vocês estão vendo. Nessas moléculas, ela é um pouco diferente da dipolo induzido. Na dipolo induzido, para as moléculas se aproximarem, ela tem que existir choques. E nesses choques elas são atraídas. Enquanto que nas moléculas do dipolo, elas não são apolares, onde o Mi é diferente de zero. Se o aluno olhar direitinho, ele vai ver que, diferente da anterior, a esfera ela era homogênea, tinha mesma distribuição, mesmo tamanho, a nuvem. No momento que você tem a dipolo, como as moléculas são polares, veja que o desenho aí tem uma bolinha maior que a outra. Por quê? Isso representa o quê? Eu quero dizer com isso que a nuvem, de um lado da molécula, ela está maior de um lado da molécula do que do outro. A molécula de um lado apresenta uma nuvem eletrônica maior, mais densa, por isso que ela tem um momento dipolar negativo. Então, quando a gente diz que uma molécula é polar, meus amigos, alunos, não é porque você vai ter os prótons de um lado, os elétrons do outro lado.
Quando nós temos a molécula polar, é porque nós temos uma nuvem de maior densidade de um lado da molécula e uma nuvem eletrônica com menor densidade. Essa densidade, ela representa o quê? Uma deficiência ou um excesso de elétrons. Então, de um lado existe uma deficiência, do outro não, está em excesso. Então, isso gera o quê? Uma diferença de polaridade, né? Por isso que nós dizemos que o momento dipolar é diferente de zero. Nós temos aí um vetor resultante. Então, essa diferença de polaridade que existe na molécula, diferente da anterior, onde não existia, né? Essa presença dessa diferença faz com que a dipolo seja bem mais forte do que a dipolo induzido. As pontes de hidrogênio, ela é do tipo especial. É uma dipolo-dipolo que ocorre quando o hidrogênio se encontra ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Quando o nosso hidrogênio estiver ligado ao FON, quer dizer que essa ligação vai ser do tipo pontes de hidrogênio, a qual a gente está vendo aí no quadro, que ela ligação existe ligações polares, aonde está havendo ligações entre hidrogênios, o qual não é tão difícil, não é tão fácil de se quebrar essas ligações, porque no caso essas ligações são fortes, mais fortes do que a dipolo induzido. Ligações de hidrogênio, professor Kleber, entre o oxigênio e o hidrogênio, professor. Lembrando, né, que essa ligação ocorre por quê? Porque ela é mais forte pelo fato do flúor, oxigênio e nitrogênio são átomos mais eletronegativos, né? Então, quando o hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio da água, ele se aproxima da outra molécula de água, então lembre-se que o oxigênio ele tem pares de elétrons livres. Então, esses pares de elétrons livres, presentes no átomo de oxigênio, na molécula de água, por exemplo, ele vai formar uma ponte com o hidrogênio, que está positivamente carregado em função da sua deficiência de elétrons. Na figura aí, nós temos um exemplo do álcool. E o álcool, professor Carlos, é interessante, a gente sabe disso. Porque o álcool, ele é uma molécula que tem uma fração polar, uma fração apolar. Então, o álcool, por isso, ele é solúvel tanto na água, como também na gasolina, no óleo, né? Nas substâncias apolares. E, pegando esse gancho, importante dizer que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se uma substância, as moléculas são polares, ela vai se dissolver num solvente polar. Se uma substância, as moléculas são apolares, ela vai se dissolver em um solvente apolar, de forma que semelhante dissolve semelhante. Como o álcool é uma molécula que tem as duas polaridades, ela tem uma fração polar, uma fração apolar, ela vai fazer pontes de hidrogênio com a água e dipolo induzido com uma outra substância que seja apolar. Veja na água aí, essa estrutura que vocês estão vendo, é a água no estado sólido, né? Você apresenta aí o retículo, a estrutura cristalina, que no momento que você aquece, muda de estado físico e enfraquece. E aí você vai ter o quê? Você vai ter a água enfraquecendo essa ligação de hidrogênio e passando para o estado líquido. E quando passa para o estado gasoso, né, o que acontece? Você quebra as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, como queiram. Tá certo? Em relação ao vestibulando, ele deve se preocupar muito em relação ao etanol, porque é uma coisa que está sendo comentado muito hoje na mídia, em relação a sua poluir menos o ambiente. Por isso que o vestibulando tem que se preocupar muito em relação ao etanol. Agora uma coisa, um quadro, esse quadro é muito importante. Olha aí, pessoal, nós temos aí 3 substâncias que apresentam ponto de ebulição mais alto que as demais. A água, o HF e o NH3, a amônia, o ácido fluorídrico, tá certo? E a água. Coincidentemente, para ser irônico, é justamente as 3 moléculas que apresentam pontos de hidrogênio. As demais que não apresentam pontos de hidrogênio, você vê que tem massa até maior que a água, massa maior que o ácido fluorídrico, massa maior que a amônia, porém, veja aí, são substâncias de ponto de ebulição mais baixo. Porque quando, em relação a essas forças estiverem acontecendo, ela vai variar diretamente em relação a seu ponto de ebulição, como está definido aí. Justamente é isso que a questão, vamos voltar agora para a questão, é justamente isso que a questão pede. Então, a Quitéria, ela queria combater a traça e foi usar a bolinha de naftalina. E Quitéria se surpreendeu porque achou que o dinheiro dela ou alguém estava comendo a naftalina que ela comprou, porque ela voltou e a naftalina começou a diminuir de tamanho. E aí ela se surpreendeu. Então, quando você está usando a sua bolinha de naftalina, o processo que acontece se chama sublimação. Por quê? Passa. É o processo, né, professor Kleber, que passa direto do estado sólido para o estado gasoso, onde ele não passa pelo estado líquido.
de acordo com a explicação que a gente fez. O nosso naftaleno, o composto C10H8, como está aí na nossa figura, ele fala sobre esse processo. Ele passa por que processo? Pela sublimação. Justamente, ele é um hidrocarboneto e, como a gente sabe, ele é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. E sendo apolar, ele vai apresentar forças entre essas moléculas, forças frágeis, força do tipo dipolo o quê? Induzido. Não é isso? Então a resposta certa, letra B. Pronto, porque em relação a essa sublimação nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas das vezes a gente não ocorre por isso. E veja uma coisa, saiba de vocês uma coisa, o velho etanol ele pode ser muito utilizado. E saiba de uma coisa, ele consegue acontecer dois tipos de polaridades. Ele pode ser uma ligação polar e pode ser a ponte de hidrogênio.